E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Depois de algum tempo, Roland perguntou, por que você disse isso? Internamente, ele estava totalmente preocupado. Phyllis ficou mais animada, dizendo, porque sua cidade de primavera eterna parece este mundo. Quando entrei na sua cidade pela primeira vez, não compreendi completamente por que as ruas eram tão largas e planas, considerando o espaço limitado na cidade e o tamanho reduzido das carruagens, mas agora percebo que essas ruas não foram construídas para as carruagens. Elas foram projetadas para esses veículos rápidos de 4 rodas deste mundo. Suas armas incríveis, seu ambicioso plano de construir edifícios de vários andares, seus motores potentes movidos a vapor d'água e muitas outras coisas da cidade de primavera eterna, tudo o que vi lá está relacionado a este mundo. Depois de ponderar por um momento, Roland disse, eu sou realmente o príncipe Roland, mas quando cheguei em Vila Fronteiriça, memórias diferentes surgiram de repente em minha mente. São memórias abstratas e incríveis, e só consegui compreender uma pequena parte delas. Ele decidiu não contar a verdadeira história a Phyllis, algo que pretendia compartilhar apenas com Anna, por enquanto. Phyllis não duvidou do que ele disse. Então essas memórias devem ter vindo das divindades. As bruxas de Taquila costumam dizer que as divindades não amam os seres humanos, mas agora parece que estavam erradas. O Senhor conseguiu o sorriso das divindades. Contanto que o Senhor esteja conosco, conseguiremos derrotar os demônios. Roland ficou surpreso ao ouvir Phyllis pronunciar palavras tão fortes. Nas últimas semanas, ele havia tentado de tudo para convencer as bruxas de Taquila de que seria capaz de derrotar os demônios, mas essa era a primeira vez que uma bruxa de Taquila depositava tanta confiança nele. Ele ficou um pouco confuso, já que só havia levado Phyllis para o parque, e não para um desfile militar moderno. Sutilmente, Roland expressou sua dúvida, e Phyllis respondeu sinceramente, por causa dos veículos de 4 rodas de ferro. Roland perguntou, dos veículos? Phyllis respondeu, sim, Vossa Majestade. Na era de Taquila, nós tínhamos que usar vários cavalos e carruagens para enviar suprimentos aos acampamentos da linha de frente. Algumas bruxas tinham a habilidade de se mover rapidamente, mas não eram suficientes para realizar essa tarefa. Quando o peso da carga ultrapassava um certo número, o consumo de poder mágico aumentava exponencialmente. Acredito que Vossa Majestade já esteja ciente desse fenômeno. Quando a Aliança capturou algumas bestas de cerco, ficamos muito apreensivas. Uma coisa tão grande, centenas de vezes mais pesada que uma pessoa, podia ser operada por apenas uma bruxa. Quando o escudo de ferro e a haste de disparo eram retirados de cima da besta de cerco, sua capacidade de carga equivalia a de 4 ou 5 carruagens. Com base nisso, todas nós sabíamos que os demônios eram muito melhores em manipular o poder mágico do que nós. Naquela época, a sociedade expedicionária também acreditava que o potencial de combate dos demônios era muito superior ao nosso. Foi por isso que Alice começou a depositar sua confiança no plano do exército da punição divina. Roland perguntou, interessado, então, vocês julgam o potencial do inimigo com base na capacidade de transporte deles? Phyllis assentiu, dizendo, sim. A forma de transportar recursos, seja manualmente carregados ou puxados por cavalos, determina o quão longe podemos ir, e isso também determina nossa força. Ela parou, sorriu e continuou, neste mundo dos sonhos, vi vários veículos de 4 rodas de ferro que conseguem viajar mais rápido do que qualquer carruagem. E existem veículos maiores que podem transportar mais de 50 pessoas. Isso mostra a força deste mundo. Se suas armas também forem criadas com base no conhecimento deste mundo, acredito que conseguiremos destruir os demônios facilmente. Ao ouvir a explicação de Phyllis, Roland ficou comovido e mergulhou em seus pensamentos. Limitadas pelo conhecimento do mundo real, as bruxas de Taquila não haviam conseguido proteger as planícies férteis, mas isso não significava que fossem estúpidas. Phyllis é muito esperta, só precisou de um ônibus para entender a força deste mundo. Uma observação tão perspicaz é impressionante até mesmo para as pessoas modernas. Ele de repente se lembrou de um tópico frequentemente discutido nos fóruns da internet: se alienígenas invadissem a Terra, como conseguiríamos derrotá-los? Na verdade, esse assunto era insignificante. Os seres humanos haviam trabalhado duro apenas para enviar alguns astronautas à Lua, o corpo celeste mais próximo da Terra. Se os invasores conseguissem atravessar milhares de anos-luz em direção à Terra, essa conquista dos seres humanos seria nada. A energia que os alienígenas consumiriam para atravessar essa distância seria suficiente para destruir a Terra num piscar de olhos. Como os seres humanos conseguiriam derrotar inimigos tão evoluídos e fortes? Roland acreditava que,
Se uma civilização conseguisse atravessar o espaço e expandir seu poder para outro sistema solar, essa civilização seria forte o suficiente para destruir todos os seres humanos da Terra. Assim que os avistássemos, estaríamos todos condenados. Para sua surpresa, ele descobriu que as bruxas de Taquila também conheciam essa verdade cruel da guerra. Finalmente, Phyllis se levantou e se curvou para ele com a mão no peito novamente. Embora Vossa Majestade não seja uma bruxa e não possa ativar o instrumento da retribuição divina, ainda acredito que seja escolha divina, um presente enviado pelas divindades. Ouvindo essa conclusão, Roland não sabia se ria ou chorava, mas não apontou o erro dela. Ele sabia que, com o apoio das bruxas de Taquila, a cidade de Primavera Eterna teria um futuro ainda mais brilhante. Ele respirou profundamente e se levantou, dizendo: "Não temos muito tempo. Vamos fazer o teste." Eles tinham que ser rápidos e cuidadosos se não quisessem acordar Zero. Após posicionar a escada tesoura no lugar, Phyllis subiu até o topo, com as costas viradas para a cama, observando o mundo lá fora. Em seguida, tomou coragem e pulou. Ela caiu da escada, mas nada mudou após a queda. Isso significava que ela não poderia sair do mundo dos sonhos ao cair da escada. Esse método não funcionava para ela. Agora, restavam apenas duas possibilidades. Ou ela sairia automaticamente do mundo dos sonhos quando Roland saísse, ou ela ficaria presa neste mundo para sempre. Quando Roland começou a subir a escada, quase pronto para pular, Phyllis se aproximou dele, dizendo: "Se eu não conseguir sair do mundo dos sonhos, não se preocupe. Este é um ótimo lugar para se viver. Mas se eu conseguir sair daqui e não puder mais voltar, nunca esquecerei das experiências que tive neste mundo e sentirei saudade de tudo." Roland assentiu com a cabeça e se jogou para trás. Num instante, o mundo ficou escuro novamente. Quando Roland abriu os olhos, sentiu um peso em seu braço. Inclinando cuidadosamente a cabeça, viu o rosto sereno da adormecida Ana. Ela estava deitada de lado, a cabeça apoiada na mão dele e os lábios ligeiramente curvados. Ela parecia estar tendo um sonho doce. Ele gentilmente puxou sua mão e se sentou, cobrindo Ana com um cobertor. Ele saiu silenciosamente do quarto. Os soldados já estavam quase pegando no sono, mas quando ele desceu, os soldados no corredor se levantaram apressadamente e o cumprimentaram um por um. Roland acenou com a mão para mostrar que eles poderiam encerrar as formalidades e foi para o corredor do primeiro andar. Lá ele viu Phyllis. Ela estava no centro da sala, parecendo perdida e confusa. Inclinou a cabeça e olhou para as mãos, como se ainda estivesse surpresa com o retorno da sensibilidade ao seu corpo. A resposta parecia ter sido encontrada. Quando Phyllis viu Roland, franziu os lábios para esboçar um sorriso e disse: "Sua Majestade, eu acordei de um sonho." Roland pensou, ela não tinha outra escolha a não ser se transformar em uma alma imortal para continuar lutando contra os demônios. Mas o preço que ela pagou ficava cada vez mais alto com o passar do tempo. Não seria surpresa se ela arriscasse ficar no outro mundo. No entanto, ela acabou desistindo de permanecer lá. Pode ser por causa das bruxas de Taquila ou pelo seu ódio aos demônios, ou ambos. Qualquer que seja o motivo, estou orgulhoso da escolha dela. Roland sorriu e respondeu: "Não temos certeza de nada ainda. Acabamos de terminar a metade do teste. Até o final do teste, não podemos saber se este resultado é aleatório ou permanente, e será obtido após a integração dos raios de luz. Vamos continuar aqui." Phyllis ficou um pouco surpresa e perguntou: "Você vai voltar para o seu quarto?" Roland balançou a cabeça e disse: "E isso pode acordar Ana. Enfim, o castelo tem aquecimento. Dormir na sala é a mesma coisa." O quarto era guardado cuidadosamente por um grupo de soldados enquanto Roland tentava dormir. Phyllis ficou observando, e Roland se sentiu um pouco envergonhado com a situação. Além disso, teve que admitir que adormecer depois de acordar foi muito difícil, especialmente quando chegou a hora de resolver este enigma. Roland girou e girou por várias horas até que finalmente adormeceu ao amanhecer. O feixe de luz aos poucos foi ocupando a sala toda. No mundo dos sonhos, Roland se levantou assustado. Quando olhou para o lado, viu que Phyllis havia vindo junto. Phyllis abriu seus olhos, e ao ver Roland sentado, não conseguiu conter a emoção. "Majestade, isso é verdade? Estou dormindo?" Ele não pôde deixar de sorrir. A resposta era óbvia. Seja um sonho ou um mundo real, não importa. O que importava era que ela finalmente recebeu uma compensação pela dor e responsabilidade que carregava por centenas de anos. Phyllis se afastou um pouco, enxugou suas lágrimas e de repente se ajoelhou, dizendo: "Vossa Majestade, por favor, me deixe contar sobre este mundo para as minhas companheiras. As sobreviventes de Taquila sempre se lembrarão de sua gentileza e farão o possível para atendê-lo." Ao ouvir esse pedido, Roland não respondeu imediatamente, como de costume.
Ele não queria ser rude com as bruxas de Taquila. O problema é que Zero já desconfiou de Phyllis, e agora ele não podia mais alegar que essas 100 bruxas adicionais eram seus primos distantes. Roland não queria envolver essa menina, a segunda criadora do mundo dos sonhos, em tudo isso. Se Zero sentisse algum problema neste mundo, ele não poderia prever o que aconteceria. Por segurança, as bruxas de Taquila não podiam ficar em sua casa. Então, ele precisaria de um lugar onde as bruxas pudessem morar, por exemplo, um prédio inteiro, e despesas diárias como comida e bebida também seriam um fardo pesado para ele. Depois de pensar um pouco sobre isso, Roland finalmente decidiu deixar as bruxas resolverem este problema por si só. Seu silêncio temporário provavelmente fez com que Phyllis o entendesse mal. Ela mordeu o lábio e dobrou a outra perna, ajoelhou-se e implorou novamente. Esse gesto, que só era usado quando as pessoas comuns se encontravam com o ancião da União, ia além da saudação usual das bruxas de Taquila. Roland tentou levantá-la, mas ela insistiu. Implorou que ele não recusasse suas amigas e permitisse que elas entrassem no novo mundo. Roland explicou: aceitar os sobreviventes de Taquila não seria difícil. O problema seria conseguir dinheiro. Depois de deixar o mundo dos sonhos, Phyllis mal podia esperar pelo amanhecer e, despedindo-se de Roland, correu para a cidade da terceira fronteira, mal contendo a emoção. Roland bocejou e voltou para seu quarto. Na verdade, para Roland, aceitar os sobreviventes de Taquila não foi uma escolha tão difícil quanto Phyllis pensava. No mundo dos sonhos, elas não seriam mais um grupo de guerreiras do julgamento divino que tinham poderes brutais, seriam bruxas com vários tipos de magia poderosa, não limitadas pela pedra divina. Com a ajuda desse grupo de pessoas, os meios e a eficiência de estudar o mundo dos sonhos poderiam ser significativamente melhorados. Elas também poderiam ajudar Roland a lembrar e copiar o conhecimento. Em última análise, poderiam se envolver na obtenção de vários tipos de conhecimento e utilizar equipamentos modernos para estudar a essência do poder mágico. Claro, o ponto mais importante era que mesmo após o término da Batalha da Vontade Divina, as bruxas de Taquila ainda poderiam encontrar seu lugar no novo mundo. Ele rastejou sob o cobertor quente e abraçou Ana novamente. Ela abriu os olhos sonolentos e murmurou: "Por que você acordou tão cedo?" Roland disse, beijando-a na testa. "Bem, eu estava no mundo dos sonhos. Lá encontrei algo inesperado e não consegui dormir mais." A respiração da garota parecia uma pena macia, deslizando facilmente pelo pescoço. Foi um sonho doce. Roland se acomodou mais confortavelmente, e seu braço foi usado novamente como travesseiro. Claro, é um doce sonho para todos. Ana se inclinou para ele, ouvindo a história de como a bruxa do julgamento divino acidentalmente entrou no mundo dos sonhos. Ela suspirou profundamente com admiração, mas também com algum pesar e tristeza. "E então, vai fazer isso para que possam sentir como se estivessem em uma vida normal? Parece uma boa ideia, mas você se sente um pouco culpado agora, certo?" Roland ficou um pouco surpreso. "Não, eu só." Ana o interrompeu e encostou a cabeça em seu peito. Depois de um tempo sussurrou: "Não precisa responder. Deixe-me ouvir. Você se sente culpado e preocupado. Você se sente culpado porque Phyllis é uma mulher e muito bonita, e você está preocupado que eu comece a suspeitar de algo, certo?" Roland não sabia o que responder. "Bem." Ana se inclinou e disse: "Mas você é honesto, então não se preocupe, eu confio em você." Ela fez uma pausa e falou em um tom mais sério: "Roland, você tomou essa decisão, decidiu ajudá-los, assim como decidiu ajudar a Associação de Cooperação das Bruxas e a mim. Como posso duvidar de suas boas intenções? Você é o rei e é seu dever, não é?" Roland ficou aliviado. Ela piscou os olhos azuis e sussurrou em seu ouvido: "Mas a partir de agora você deve me contar o que está fazendo no mundo dos sonhos. Prometa-me." Roland acenou com a cabeça. "Eu prometo." Ana sorriu satisfeita, selou-o lentamente e segurou-o pelas bochechas com as duas mãos, murmurando: "Agora você é meu." Ela o mordeu delicadamente pelo colarinho, baixando tudo para baixo. Os sons de suspiros de prazer começaram a ser ouvidos no quarto. Quando Phyllis trouxe notícias emocionantes para a terceira cidade fronteiriça, as bruxas ficaram agitadas. Se congelarmos nossa consciência no alcance de um feixe de luz, podemos voltar à nossa visão original? Isso nem é o mais importante. A melhor coisa é que podemos restaurar o sentido do tato e do olfato. Este KFC é mesmo assim tão saboroso? Mais saboroso do que carne frita com molho de mel? Você poderia me levar a este mundo dos sonhos? E eu também gostaria. Elas cercaram Phyllis e fizeram-lhe ansiosamente todo tipo de perguntas, comportando-se como de costume. Elas nunca ficaram tão animadas, mesmo quando confrontadas com um enxame de bestas demoníacas invadindo o labirinto subterrâneo. Pasha gritou: "Parem!"
Se formos para o castelo juntos, eles vão suspeitar que queremos tomar a cidade Primavera Eterna. Aletheia fez contato mental com Pasha, dizendo: o que você acha? Será que é uma armadilha feita pelo rei? Pasha respondeu com um sorriso amargo: mesmo se for uma armadilha, receio que muitas aqui vão querer se arriscar. Até agora, Pasha não havia se recuperado do choque que recebeu após ouvir a história contada por Phyllis. Um mundo altamente desenvolvido, um lugar onde todas as almas poderiam ganhar uma nova vida, era uma tentação que nenhuma bruxa de Taquila poderia recusar. Por causa do rei das pessoas comuns, elas também haviam descoberto a resposta de como derrotar os demônios, algo que buscavam por muito tempo. Após sofrerem por centenas de anos, elas finalmente viam uma luz no fim do túnel. Aletheia disse: seria impossível Phyllis nos enganar, mas é difícil dizer se ela foi enganada ou não. Pasha respondeu: bom, não importa se Phyllis disse a verdade ou não, já enviei alguém para verificar. Pasha transmitiu sua consciência para a mente de todas. O rei Roland realmente está disposto a deixar outras pessoas entrarem no mundo dos sonhos? Phyllis explicou: ele está, mas não agora. O mundo dos sonhos tem regras que devem ser seguidas, assim como no mundo real. Para evitar mudanças desnecessárias causadas por alguma exposição, nosso primeiro grupo de bruxas da punição divina deve cumprir alguns requisitos para entrar nesse mundo. Esse grupo fará a preparação para a entrada de mais pessoas no futuro. Ouvindo isso, Pasha ficou menos preocupada. Se fosse uma armadilha, Roland tentaria fazer com que mais pessoas caíssem na arapuca, ao invés de permitir que um grupo pioneiro entrasse primeiro e tivesse a chance de avisar as outras dos perigos. Pasha perguntou: quais requisitos? Phyllis hesitou por um momento. Bem, e ele precisa de bruxas que possam se mover rapidamente, ocultar-se, controlar e atacar. A Aletheia questionou: ou seja, bruxas combatentes? Mas você não disse que o poder desse mundo dos sonhos é maior que o dos demônios? Esses requisitos não são contraditórios? Ele não planeja deixar a gente lutar contra o mundo todo, mas... Aletheia questionou: mas o quê? Phyllis respondeu, constrangida: bem, ele quer que a gente roube secretamente. Claro, os alvos são pessoas ruins, que merecem. Por um instante, todas as bruxas de Taquila ficaram em silêncio. Aletheia disse: espere um minuto. Ele acha que somos ladras? Nós somos respeitadas por... Essa voz logo foi abafada pelas outras vozes do grupo de bruxas. Parece interessante. As pessoas desse mundo dos sonhos não têm pedras da retaliação divina, né? Tem alguém que vai conseguir parar minhas bolas de fogo? Você faria muito barulho. Sua Majestade obviamente precisa de trabalhos silenciosos. Minha adaga das sombras é perfeita para isso. Seu raio de ataque é de apenas 10 passos, 5 metros, sem falar que seu ataque é fraco. Eu posso cobrir vocês. Vamos lá. Pasha tocou Aletheia suavemente e disse: não se importe com elas. Elas só estiveram entediadas por muito tempo. No mundo dos sonhos, Zero gritou: tio, tô indo pra escola. Roland sonolento disse: tudo bem, tome cuidado. Zero se aproximou e disse: você não disse que conseguiu um emprego? Por que ainda dorme até tarde todos os dias? Também não vejo você saindo. Roland coçou a cabeça e disse: crianças não sabem, mas executivos têm horários mais flexíveis. Zero disse incrédula: que? Então o que executivos fazem? Roland se levantou gesticulando a mão: lideram uma equipe que resolve problemas científicos e tecnológicos importantes e exploram áreas onde os humanos nunca pisaram. Zero deu as costas e disse: tá, pode voltar a dormir mesmo, tá sonhando acordado. Antes que Zero saísse, Roland disse: vou ter que trabalhar até tarde hoje. Você vai ter que se virar para fazer o seu próprio jantar à noite. Zero disse com desdém: tá bom, executivo. Depois fechou a porta. Há 3 dias, os voluntários enviados pelas antigas bruxas experimentaram a realidade do mundo dos sonhos, para provar que Phyllis não estava mentindo. Agora, Roland não consegue mais controlar a vontade das bruxas de vir para o mundo dos sonhos. Através do instrumento espectral, Pasha conduziu uma reunião com Roland sobre o pacto. As bruxas da punição divina, uma a uma, passaram pela cortina de luz, colocando a mão no peito e cumprimentando o Lorde de Primavera Eterna, Rei de Castelo Cinza, reconhecendo-o como o único líder da frente de batalha. As bruxas seniores, cujos receptáculos eram seres de tentáculos, também se curvaram para mostrar lealdade. Esse tipo de cerimônia só era feito para os líderes da aliança, o que significava que Taquila agora tinha um novo governante, que por sinal era uma pessoa comum. Aletheia foi a última que apareceu na frente da cortina de luz. Como bruxa sênior, Aletheia havia se juntado ao exército abençoado com 20 anos de idade e lutado contra os demônios por mais de uma década para defender a glória de Taquila. Pasha temia que Aletheia fosse fazer alguma coisa inesperada, mas, no final,
Aletheia colocou a batalha da vontade divina e a felicidade de suas companheiras em primeiro lugar e se curvou para Roland. Apesar de ter se curvado relutantemente, a decisão de Aletheia ainda fez Pasha se sentir aliviada. 400 anos atrás, na era de Taquila, uma coisa como essa nunca teria acontecido. No entanto, o tempo podia mudar muitas coisas. A ambição e convicção de que os seres humanos derrotariam os demônios sob a liderança das bruxas foi diminuindo gradualmente com o passar dos séculos. Quando Roland mostrou sua graça e potencial incrível para as bruxas de Taquila, esse orgulho se mostrou inútil. Pasha acreditava na visão unânime das 3 líderes da aliança, de que as bruxas sempre se destacariam em meio aos seres humanos. Pessoas especiais, como Roland, eram minoria, e as bruxas um dia retornariam à posição de governança. Mas quando isso acontecesse, a relação entre os dois lados estaria fadada a ser muito mais harmoniosa do que na era de Taquila. Afinal, se eles sobrevivessem à terceira batalha da vontade divina, a ideia de cooperação entre as pessoas comuns e as bruxas ganharia popularidade. No entanto, Pasha não achava que esse futuro fosse ruim. Foi só depois de 3 dias que Roland implementou seu plano de roubo. Para garantir que Zero não suspeitasse de nada, ele alugou um depósito perto do apartamento para servir de ponto de chegada temporário, a fim de que as bruxas se conectassem com o mundo dos sonhos. Contanto que as bruxas se reunissem ali antes que ele interrompesse o sonho, elas apareceriam no depósito quando entrassem na próxima vez. Claro, a primeira conexão inevitavelmente seria no apartamento 0825 do edifício de apartamentos. Roland ficou curioso com isso e não sabia qual era a explicação. Provavelmente, Zero era a razão do porquê este apartamento havia se tornado o ponto central de conexão entre o mundo real e o mundo dos sonhos. Portanto, ele tinha que esperar Zero ir para a escola toda vez que uma nova bruxa vinha para o mundo dos sonhos. Quando Roland abriu o depósito, sentiu um cheiro peculiar. Ao ver as bruxas desfrutando das comidas sem parar, ele exclamou: "Vocês são uma desonra para a Frente Unida." Depois de repreender todas as bruxas, Roland disse: "Faldi, como está o monitoramento do alvo?" Faldi respondeu: "Majestade, está tudo normal." "Olha." A bruxa usou sua habilidade fazendo aparecer uma esfera amarelada. Faldi explicou: "Meu ninho mágico de insetos pode atrair pequenos insetos para conectar-se com minha consciência e soltá-los para procurar espontaneamente outras fontes de poder mágico. Essa habilidade é muito efetiva para prevenir ataques de demônios e também pode ser usada para vasculhar algumas áreas de difícil acesso." Embora os insetos não fornecessem visão, eles ajudavam a bruxa a sentir os tipos e tamanhos do poder mágico, incluindo a força da natureza. Faldi continuou: "Existem 2 fontes de poder mágico aqui, uma se move frequentemente e a outra quase não se move." Roland disse: "Os que podem se mover são artistas marciais, assim como a Garcia no meu prédio. Os que não se movem são os flagelos caídos. Esses monstros mutantes dificilmente deixam seus habitats, a menos que saiam para cometer crimes." Faldi informou: "Há 6 alvos suspeitos de serem flagelos caídos. O que estamos focando desta vez é aquele que Vossa Majestade disse que vive em uma área rica. Não há nada de anormal agora." Roland concluiu: "É o mesmo que um roubo, mas que vale a pena saquear, procurar por males caídos por meio de inspeção mágica e saquear suas forças da natureza e propriedades." Phyllis disse: "Além disso, mesmo que a polícia descobrisse, o caso seria transferido para a Associação Márcia. A essa altura, a associação só acreditaria que eles foram mortos por outro grupo de despertos, e eles não suspeitariam que outro grupo de ladrões superpoderosos estivesse na cidade." Com um sorriso sinistro, Roland disse: "Super ladrões." Depois, olhando para o relógio, ele disse: "Está quase na hora, e o lugar é um pouco longe. Vamos pegar um táxi." Uma das bruxas ficou sem entender, perguntando: "Táxi?" Phyllis explicou: "É um veículo de ferro de 4 rodas. É divertido." Vendo como elas se comportavam, Roland pensou: parecem crianças saindo para um passeio de primavera. Após saírem do táxi, Faldi os guiou até o local. Chegando perto, ela disse: "O alvo está lá." Todos observaram atentamente. Roland se virou e disse: "Downing, chegou a sua hora." A bruxa invocou sua habilidade, dizendo: "Cortina de fumaça", envolvendo todos com uma capa de invisibilidade. Essa habilidade mágica poderia fazer as pessoas desaparecerem, contanto que estivessem dentro do raio de alcance. Mas era muito mais do que uma simples invisibilidade, já que até mesmo barulhos e odores seriam bloqueados. Ninguém conseguiria sentir a presença das pessoas escondidas, a não ser que as tocassem diretamente. Sem dúvida alguma, Downing era muito importante para esse plano. Sob a orientação de Faldi, as 5 pessoas passaram diretamente pelo portão principal e caminharam até a parte de trás da área residencial. Aqui estava a área residencial das pessoas ricas da cidade. A maioria das moradias tinha terrenos enormes,
com grandes pátios e jardins. Era difícil ver alguém caminhando à noite, o que tornava perfeito o plano de Roland. Faldi parou e apontou para um casarão cercado por muros em um dos lados da rua. Aqui estamos. O alvo está dentro dessa casa. Só o jardim desse casarão era maior que o edifício de apartamentos em que Roland morava. Roland olhou para a câmera de monitoramento, virou-se para Ling, a última integrante da equipe de roubo, quer dizer, da equipe pioneira, e disse: agora é a sua vez. Nos ajude a entrar na casa. Faça como você treinou antes. Ling assentiu com a cabeça e desapareceu lentamente nas sombras, como se estivesse afundando. Nem todas as bruxas de Taquila conseguiam passar diretamente por obstáculos, como Rouxinol e Margie, mas a habilidade de Ling era o bastante para essa tarefa. Ela conseguia se fundir com as sombras e se mover livremente, como a água, especialmente à noite, onde as sombras estavam em todo lugar. Dessa forma, o jardim do casarão se transformou no domínio de Ling, e ela conseguia passar facilmente por qualquer fenda entre as portas e janelas. Crack! A porta da casa foi aberta com um estalo. Roland acenou para a sombra negra. Nada mal. Um rosto sorridente emergiu da escuridão, como se reconhecesse o encorajamento dele. Esta seria uma visão terrível de se ver, se Roland não soubesse que tinha uma bruxa lá dentro. Faldi alertou. Vossa Majestade, o inimigo está dentro do salão. Eu sinto que o poder mágico dele é tão forte quanto o das bestas demoníacas híbridas. Roland olhou para Phyllis e perguntou: pode lidar com ele? Phyllis respondeu: não se preocupe. Ling e eu não teremos problemas, contanto que eles não sejam demônios senhores. Então vamos seguir o plano. Enquanto Roland passava pela longa varanda, ele notou que as janelas do casarão estavam todas cobertas por tábuas de madeira e fitas. Havia apenas algumas luzes lá dentro, o que tornava o salão bastante escuro. Devido ao ar-condicionado, ele sentiu que havia acabado de sair do outono e entrar no inverno. Além disso, o cheiro pútrido e rançoso que permeava o ar o fazia se sentir enjoado. Um homem de terno estava parado no meio do salão. Ele claramente era o alvo dessa missão. Assim que Roland entrou no salão, ele começou a sentir que o fluxo de calor em seu corpo havia ficado várias vezes mais agitado do que quando ele tinha visto o homem de cara queimada pela primeira vez. Pelo que parecia, Faldi havia fisgado um peixe grande. No entanto, o que perturbava Roland era a escultura de um grande monstro pendurado na parede de 2 andares, para o qual o homem estava olhando. Roland não sabia se essa escultura era feita de madeira ou couro seco. Essa coisa tinha um rosto humano e um par de asas, e suas patas traseiras e dianteiras estavam dobradas, uma aparência que não combinava em nada. Tinha aproximadamente 4 metros de largura, e os entalhes da plumagem e das veias em seu corpo eram muito reais, o que tornava essa peça muito cara. Roland murmurou para si: a esquisitice das pessoas ricas. A julgar pelos detalhes dessa escultura, com certeza valia por volta de 1 milhão de moedas de ouro. É hora de agir. Ele desviou os olhos da escultura e se focou no alvo. Vamos! Depois de usar a capa da invisibilidade para chegar bem perto do inimigo, Phyllis iniciou o primeiro ataque. E assim acabamos a parte 79. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.